Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre suas vidas nesta manhã de quinta-feira. Hoje estamos a dia 6 de agosto do ano 2026. 6 de agosto do ano 2026 e somos agradecidos ao Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade sobre nossas vidas nesta manhã de quinta-feira. Agradecidos ao Senhor pelo descanso, agradecidos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. A nossa oração é de que Deus venha glorificar-se sobre sua vida, de que Deus venha abençoar suas vidas, de que Deus venha derramar da sua graça, do seu amor sobre a vida de cada um daqueles que hoje se conectarem aqui conosco e daqueles que logo vão estarem assistindo este vídeo nos diferentes grupos onde vão serem publicados. Bom dia, nossa irmã Maria. Um grande abraço para seu esposo, para seus filhos. Que a graça e que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso esteja sobre sua vida aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul, onde amanheceu hoje bastante úmido, uma cerração aí, mas vamos ver o que vai acontecer, uns 17 graus aproximadamente aqui, está marcando aqui dentro de casa. Bom dia também damos para o nosso irmão Alessandro, na localidade de Macaco Branco, que Deus venha abençoá-lo ali naquele lugar, junto à sua esposa, junto a seus filhos. Que a graça e que a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso esteja sobre suas vidas, ali que venha prosperar tudo aquilo que vocês vão fazer, em onde colocarem em suas mãos, venha ser próspero em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecidos dizia ao Senhor pelo seu amor e pela sua misericórdia. Nesta manhã, queremos compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. E poderíamos começar com uma pergunta bem simples. Alguma vez você desprezou aquilo que Deus tem lhe dado? Alguma vez você desprezou seu relacionamento, sua vida com Deus? Alguma vez você desejou deixar a Deus de lado? Deus já foi insuficiente para você ou para mim? Assim começamos a Bíblia, o mate e o amanhecer. Algumas vezes parece que Deus é insuficiente para aquilo que nós necessitamos, ou para aquilo que nós pensamos, como devem serem as coisas, e consideramos que até que Deus não está fazendo bem, porque não está fazendo aquilo que exatamente nós estamos querendo. Capítulo número 8 de 1 de Samuel. Capítulo número 8 de 1 de Samuel, que é onde estamos na palavra de Deus. Vai começar dizendo no versículo número 1 que Samuel já estava velho. Já não estava julgando mais a Israel. Então ele foi e colocou a seus filhos como juízes sobre Israel. E ali seus filhos como juízes sobre Israel
já não fizeram o mesmo que fez o seu pai Samuel. Bom dia, nossa irmã Idalina. Que Deus venha abençoar poderosamente sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre, em nome do nosso Senhor e Salvador. Eles não fizeram, senão que eles se desviaram atrás dos seus caminhos, vai dizer no versículo número 3 do capítulo número 8 de 1 de Samuel. Araci, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, que a graça, que a paz de Deus seja sobre sua casa, assim como também ao nosso irmão César, aqui na cidade de Cacequim, que Deus venha abençoar e derramar da sua graça sobre a sua vida. Eles fizeram tudo contrário daquilo que fez o seu pai. E a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, que eles se desviaram atrás de ganância e receberam suborno, pervertendo o juízo. Sempre digo que a história da humanidade ela sempre vai se repetir. A essência do homem não tem mudado muito. Hoje não é muito difícil de nós poder estar assistindo um jornal e ouvir notícias negativas sobre governantes, políticos, juízes, pastores, presidentes de ONGs, ligas de futebol, que se pervertem detrás de quê? Da ganância. E até vão aceitar em suborno para algumas coisas, com tal de terem uma ganância, não estão se importando com aquilo que é reto, com aquilo que é justo. E os filhos de Samuel estavam dentro desta realidade. Estavam aceitando suborno, estavam pervertendo o juízo, nos diz o versículo número 3 do capítulo número 8 de 1 de Samuel. Isto trouxe um desconforto no povo, na população, em Judá, em Israel. Sentiram então um desconforto. E eles começaram a olhar para o lado. E começaram a desejar o que as outras nações tinham e eles não tinham. Esse é o primeiro e grande erro que muitas vezes cometemos. De começar a olhar o que os outros têm e começar a desfazer ou menosprezar aquilo que temos, aquilo que oramos, que pedimos ao Senhor, e o Senhor então nos otorgou. Talvez você tenha algo na sua vida, algo na sua vida, que foi algo que você pediu ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração e logo deu para você. Agora, de repente, você começa a desprezar aquilo que Deus te deu. Começa a lembrar do passado e começa lentamente a fazer aquilo que fazia antes de conhecer ao Senhor. Deus te deu uma vida nova. Deus te restaurou. Deus te curou. Mas agora não quer mais ao Senhor. E mesmo que as pessoas digam
mas eu tenho uma grande fé em Deus. Eu acredito em Deus. Deus é tudo para mim. Então, se Ele é tudo para você, por que você não faz algo para poder agradá-lo? Quando estamos sabendo que aquilo que nós estamos fazendo errado está desagradando a Deus. Ah, mas eu amo a Deus, porém não estou agradando ao Senhor. Isto acontece. Eu tenho ouvido testemunho de pessoas que têm dito de como Deus operou, como Deus curou, como Deus libertou, como Deus lhes trouxe a vida novamente, porém hoje estão longe do Senhor. Deixaram ao Senhor de lado. Não, eu não deixei. Eu continuo acreditando em Deus. Então a pergunta é, por que voltamos ao passado? Isso faz me lembrar Pedro, lá no capítulo número 21 do Evangelho de João, quando ele vai convidar aos outros 6 discípulos que estavam com ele no mar da Galileia para irem a pescar. A ressurreição já tinha acontecido, eles já tinham se encontrado com o Senhor, já tinham conversado com o Senhor, já tinham visto a Jesus ressurreto, porém agora Pedro está dizendo para os seus companheiros, vamos pescar? Vamos voltar à nossa velha vida? Vamos para o mar novamente? Vamos subir no barco e vamos navegar? Cuidado, podemos estar desagradando ao Senhor e desprezando ao próprio Deus. Isto foi exatamente o que o povo de Israel fez. Poderia ter se encontrado outra solução? Sim. Os filhos de Samuel estavam julgando mal. Em outras palavras, estavam governando pessimamente o povo de Deus. E isto rejeitou, veio uma rejeição sobre quem? Sobre os anciãos. E vai dizer a palavra de Deus. No versículo número 4, do capítulo número 8. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e vieram a Samuel até Ramá. E lhe disseram, eis que és velho, e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Agora prepara-nos um rei para nós julgar, como todas as outras nações. Prepara-nos um rei para nós julgar. Prepara-nos um rei para nós julgar, como todas as outras nações. Todo mundo tem, porque eu não posso ter? Todo mundo vai, porque eu não posso ir? Todo mundo adultera, porque eu não posso adulterar? Todo mundo faz isto e aquilo, e eu por que não posso fazer? Aí vamos, detrás de todo mundo. E começamos paulatinamente a abandonar os preceitos do Senhor. Abandonar os preceitos do Senhor. Vamos deixando de lado, pouco a pouco, ao Senhor. Mas aquilo vai dizer, versículo número 6, mas aquilo desagradou a Samuel, quando eles disseram, dá-nos um rei para nós julgar. E Samuel orou ao Senhor. Samuel não deu uma resposta. Samuel era um homem sábio. O que estava acontecendo era
seus filhos estavam fazendo aquilo que era errado. O povo poderia ter, sim, falado com Samuel, alertado Samuel. Poderiam ter feito algo diferente, mas eles decidiram pedir um rei. Mas o segredo é que eles pedem aquele rei porque todas as outras nações tinham um rei. E se nós vamos ao livro de Juízes, vamos ver a palavra de Deus que diz que naquele tempo, não existia rei sobre Israel. Quem reinava era o Senhor. O rei de Israel era o próprio Deus. É Ele que deve de governar a nossa vida. É Ele que deve estar no nosso lar. Deve ser Ele o rei dentro do nosso lar. Mas começamos a olhar para os lados. Começamos a olhar para os filhos de Samuel. Quando falo de olhar para os filhos de Samuel, falo de pessoas que desprezam a Deus, mas que se utilizam de Deus para poderem ter uma vida próspera. Ou melhor dito, usam o nome de Deus para poder enriquecer-se, porém, essas pessoas que se utilizam do nome de Deus para serem prósperos, para se enriquecer, o coração delas está longe de Deus. Está longe de Deus. Mas estão falando em Deus? Estão. Estão pregando? Estão. Tem uma congregação com 500 mil, 2 mil pessoas? Tem. Claro que sim. Mas o coração deles, aqueles que estão liderando, onde realmente está. Então aqueles outros vão olhando. Ah, mas eu quero aquilo que aquele tem. Eu quero fazer como ele faz. E começamos nós a desviar do verdadeiro propósito de Deus. Começamos nós a desviar da palavra do Senhor. Começamos a adulterar o Evangelho. Porque os outros estão adulterando. E está tudo tão bom. Está tudo tão bom ali. Tem 1000 pessoas. Nós somos 50, 30, 20, 10. Mas eles têm 1000. A igreja está lotada. A igreja está lotada. Agora, que se está pregando ali naquele púlpito? Que se está pregando ali naquele púlpito? Que as pessoas vão buscar? Revelações? Claro que sim. Prosperidade? Claro que sim. É isso que quer. Mas não querem a Deus. Então os filhos de Samuel estão nos mostrando isso. Eles foram ensinados corretamente? Foram. Agora, onde eles se perverteram? Quando começaram a julgar a Israel. Alguém lhe ofereceu uma vez e eles aceitaram. E logo começaram então a aceitarem o suborno como algo corriqueiro, como algo comum na vida deles. Isto acontece nos nossos dias. Talvez até em alguma congregação. Na política é algo
normal, que não deveria de ser normal. Agora, vão indo, vão adulterando, vão ensinando errado, vão levando uma palavra adulterada. E as pessoas vão indo sendo enganadas. Por quê? Porque queremos aquilo que os outros têm. E Samuel ora ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: atenta à voz do povo, em tudo que te diz. E logo vem ali a palavra. Pois não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre eles. Não estavam rejeitando a um velho líder. Não estavam rejeitando a um pastor. Estavam rejeitando ao próprio Deus. Porque eles queriam correrem detrás das suas próprias concupiscências. O povo queria aquilo que o coração deles estava desejando. Os filisteus têm um rei, os cananeus têm um rei, os egípcios têm um rei, e nós por que não temos? Quantas vezes essa palavra sai da nossa boca? Nós por que não temos? Eu por que não tenho? Por que estou passando por esta situação hoje? É para que Deus venha glorificar-se sobre sua vida. Porque Deus vai te surpreender hoje sua vida. No bom sentido. Deus vai abençoar hoje sua vida. Deus vai se glorificar sobre sua vida. E não mude, não deixe de dar glória a Deus por aquilo que você vai receber hoje. Não é o homem, não. É Deus agindo ao seu favor. Mas eu prefiro abandonar ao Senhor. Eu prefiro confiar no homem. Eu prefiro acreditar naquele ou naquela. Fulano me prometeu isto, sultano me prometeu aquilo. Olhe, se nós fôssemos escrever num caderno tudo aquilo que muitas vezes tem nos prometido, teríamos o caderno cheio. Mas o único que promete e que cumpre é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é fiel. Porque a sua fidelidade dura para sempre, escreveu o profeta Jeremias do livro de Lamentações. A sua fidelidade dura para sempre. A fidelidade do Senhor é eterna. Ele não pode ir contra a sua própria essência. Agora, nós sim somos falhos. Nós sim mudamos da noite para o dia. Empenhamos uma palavra à noite e na manhã temos outra palavra. Não é verdade? Quantas pessoas conhecemos assim? Que no momento lhe falam algo e vai passar ali um dia, 2 dias, ou talvez uma noite, e vai mudar a sua opinião. Não estão te rejeitando a ti, estão rejeitando ao Senhor. Estão me rejeitando a mim, disse o Senhor para Samuel.
para que eu não reine sobre eles. De acordo com todas as obras que eles fizeram desde o dia que eu os tirei do Egito, até este dia, com as quais eles abandonaram e serviram a outros deuses, assim também fazem a ti. Sentir-se abandonado, solitário, era como estava Samuel. Abandonado, solitário, cansado, por que não também dizer talvez amargurado por aquilo que estava acontecendo em Israel. Mas eles querem um rei? Querem. Então vamos dar um rei para eles. Mas tu vai falar para eles. Tu vai falar para eles. E vamos lá à palavra de Deus. Agora, porém, atenta a sua voz, todavia mesmo assim protesta solenemente diante deles e mostra-lhes a conduta do rei que reinará sobre eles. E Samuel disse todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E ele disse: esta será a conduta do rei que reinará sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os vos indicará para si mesmo, para as suas carruagens e para serem os seus cavaleiros, e alguns correrão adiante das suas carruagens. E ele indicará para si mesmo capitães sobre milhares e capitães sobre 50, e os porá para cultivar o seu solo e ceifar a sua colheita, e para fazer os seus instrumentos de guerra e instrumentos das suas carruagens. Ele tomará as vossas filhas para serem confeiteiras, e para serem cozinheiras, e para serem padeiras. E ele tomará os vossos campos, e os vossos vinhedos, e os vossos olivais, até o melhor deles. E os dará aos seus servos. E ele tomará o dízimo de vossa semente, dos vossos vinhedos, e dará a seus oficiais e a seus servos. Ele tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e as vossas jumentas, e os fará ao seu trabalho. E aí continua falando Samuel. Continua falando. Versículo número 18. E naquele dia clamarei por causa do vosso rei, o qual escolhestes para vós, e o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Todavia o povo se recusava a obedecer à voz de Samuel e dizia: não, mas teremos um rei sobre nós. Mas teremos um rei sobre nós, para que nós também possamos ser como todas as nações, e para que o nosso rei possa nos julgar e sair adiante de nós e lutar as nossas batalhas. E Samuel ouviu todas as palavras do povo, e ele as relatou aos ouvidos do Senhor. E o Senhor disse a Samuel: atenta para a voz deles, e prepara-lhes um rei. E Samuel disse aos homens de Israel, e de vós, cada qual a sua cidade. Que eles queriam aquilo que tinham os outros. Eu quero que tenha meu vizinho. E hoje estamos vivendo numa sociedade que nos leva a cometer erros, e erros graves.
Se nós paramos para pensar assim rapidamente, quantas pessoas que quiseram ter o que os outros tinham, hoje estão em fracasso. Porque se deixaram subornar, ou porque abandonaram ao Senhor. Como está a vida delas hoje? E não me refiro a bens materiais, me refiro à paz no coração. Aquela paz que você coloca a cabeça no travesseiro à noite e sabe que quem vai estar ao seu lado é o Senhor e que é Ele que vai permitir que você se deite em paz, que você durma em paz, porque Ele vai ser quem vai te sustentar. Agora o povo, sabendo todo o mal que viria sobre eles, e é de arrepiar quando o profeta Samuel diz: não vos ouvirá naquele dia. Não importa, nós queremos um rei. Não interessa se Deus vai nos ouvir ou não vai nos ouvir, mas nós queremos um rei. Não me importa se Deus vai me ouvir ou não vai me ouvir, mas eu quero ficar rico. Não me importa se Deus vai me ouvir ou não vai me ouvir, mas eu vou continuar nesta vida, porque a vida que eu escolhi, e sou eu que mando na minha vida. Quantas vezes ouvimos isso? Como se nós mandássemos mesmo nas nossas vidas. Como se nós fôssemos mesmo aqueles que mandássemos mesmo nas nossas vidas. Quantas vezes ouvimos estas coisas? Eu não vou congregar mais. Não vou congregar mais porque eu quero me divertir, eu quero ir numa festa. Jesus disse, estariam em festa, festas de casamento, até não era uma festa muito perversa, uma festa de casamento, e então vendria o fim. Aí eu me pergunto, onde vamos estar nós o dia que Cristo venha pela sua igreja? Onde vamos estar? Talvez bebendo, rindo, num churrasco. Mas a palavra de Deus não diz que nós não podemos beber. E de fato, não fala mesmo. Até o primeiro bêbado da história foi Noé. Mas quais foram as consequências que ele teve logo? E que nos diz a palavra de Deus hoje? Entre outras coisas, os bêbados não entrarão no céu. Então, o que aconteceria se Cristo viesse pela sua igreja e justamente nesse momento, você, eu, alguém estivesse bêbado? 40, 50 anos, no caminho do Senhor, e por uma bebedice não entrar aos céus. A quem escolhemos nós nesta manhã? Quem nós escolhemos nesta manhã? Escolhemos continuar com o Senhor? Escolhemos continuar com o verdadeiro Evangelho? Ou queremos o Evangelho adulterado? Queremos um Evangelho que não fale em mudança de vida, que não fale em arrependimento, que não fale em santidade, mas que sim fale em prosperidade, em que nós podemos todas as coisas porque Cristo nos fortalece. Tem uma live aí
Nós fizemos, que faz uma semana ou duas, sobre esse versículo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Sofrimentos do apóstolo Paulo. Era na realidade do que ele estava falando. Eu não estou disposto a sofrer por Cristo. Eu não estou disposto a sofrer por uma religião, pois ao final todas as religiões levam a Deus. Isso é o que o diabo tem espalhado pelo mundo. Ele tem espalhado essa fofoca e muitos têm acreditado na fofoca de Satanás. Todas as religiões levam a Deus. A se fala de Deus é bom. É de que Deus estamos falando. Eu conheço somente um Deus. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus da Bíblia. O Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que nos dá do seu Espírito Santo. Aquele que em três se formam em um. Aquele que em três se forma em um. É grande este mistério? É. Porém, é esse o Deus no qual eu creio. E não abro mão dele. Não abro mão dele. Propostas vêm, propostas vão, mas continuamos firmes com o Senhor. Lutas vão vir, vêm lutas, vêm provas, vêm dificuldades, vêm, mas continuamos firmes com o Senhor. Como disse o profeta Abacuque, ainda que a figueira não dê seu fruto, ainda que não tenha ovelhas nos corrais, em tudo, eu vou confiar no Senhor. Eu vou esperar no Senhor, porque Ele é o único e verdadeiro Deus. Cuidado, porque você pode estar rejeitando a Deus com as suas atitudes e o inimigo está dizendo para você, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Pai amado, meu Deus do céu, Senhor, eu quero louvar-te, quero adorar-te, quero glorificar-te, Senhor Deus, e apresentar-te, ó Pai, a minha vida e a vida dos nossos irmãos nesta manhã, Senhor. Que Tu venhas, ó Deus, derramar da Tua graça, derramar da Tua palavra, derramar do Teu Espírito sobre a vida de cada um deles, ó Senhor. E que Tu venhas dar-lhes entendimento, Tu venha dar-lhes sabedoria da Tua palavra, meu Deus. Senhor, que possam permanecerem firmes no Teu caminho. Que não venham desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda, meu Pai. Senhor, que possam estarem olhando para a cruz. Que possam, Senhor Deus, estarem olhando para o supremo chamamento. Que possam estarem olhando, Senhor, para a Tua graça, para a Tua salvação. Senhor, e que Tu venhas suprir neste dia, ó Pai, a necessidade daqueles servos Teu, ó Deus, que com simplicidade de coração, com humildade, se aproximam cada dia a Ti, meu Deus, para agradecer-te, ó Pai, por aquilo que eles têm e não reclamam por aquilo que eles não têm. Meu Deus e meu Senhor, que Tu venhas, ó Pai, glorificar-te de uma maneira sobrenatural na vida de cada um dos nossos irmãos, meu Pai. Daqueles que estão agora conectados conosco e daqueles que logo irão assistir este vídeo nas diferentes plataformas digitais, ó Deus. Senhor, que sejas Tu com cada um deles, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém e amém e amém, meus amados e queridos irmãos. No dia de amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, nós estaremos
novamente aqui com todos vocês, com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Nossa oração, nossa petição a Deus é que Deus venha abençoar poderosamente suas vidas,